Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma honra, um privilégio estar com você para nós falarmos, ministrarmos a palavra de Deus e sermos abençoados por ela. Quero orar por você nesse instante, ao Pai, ao nosso Senhor, para que Ele abençoe a sua vida, para que Ele te dê forças nas suas lutas, para que Ele ajude você a passar pelo vale da sombra da morte, ajude você nas circunstâncias que você se encontra, que Deus tenha misericórdia da sua vida e te abençoe. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, o Senhor é bom e eu não tenho dúvidas disso, de que o Senhor é bom e que o Senhor é todo poderoso e que o Senhor há de fazer algo para nos abençoar, para nos ajudar nesses nossos conflitos, nessas nossas lutas, ó Deus, nesses nossos problemas que a vida lança contra nós, esses gigantes, ó Deus, que vêm nos afrontar, mas em nome de Jesus nós seremos mais do que vencedores. Nós somos vencedores em Cristo e seremos vencedores nos problemas que vierem contra nós, porque o Senhor está conosco, o Senhor é por nós. Eu creio nisso. Abençoa essa vida que está nos assistindo agora, que o Senhor a tome pelas suas mãos, ó Deus, que o Senhor a coloque nos seus braços e carregue essa pessoa que se encontra sem forças, abatida, ó Deus, triste, que o Senhor a ajude em nome de Jesus. Repreende todo o mal, nós te glorificamos em Cristo Jesus. Amém e amém. E a palavra que Deus tem para nós hoje se encontra no Salmo 42. Eu quero ler apenas o versículo 11. Versículo 11 do capítulo 42, diz assim o salmista: por que estás assim tão triste, tão abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Coloque a sua esperança em Deus, alma, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Gente, nós somos seres holísticos, nós somos um todo. Embora a palavra de Deus, o apóstolo Paulo venha falar sobre espírito, alma e corpo, essas coisas meio que são inseparáveis em algumas circunstâncias. Por exemplo, se o seu corpo está doente, a sua alma também sofre, o seu espírito também sofre. Se a sua alma está doente, o seu corpo sofre, o seu espírito sofre. Se o seu espírito está doente, todo o resto também sofre, porque nós somos assim, uma coisa atinge a outra. Mas por que a nossa alma adoece tanto? Por que nós ficamos tão tristes e devastados emocionalmente? Evidentemente é porque a vida nos expõe a muitas situações que provocam isso. São aquilo que a gente chama de lutas. E às vezes essas lutas são muito intensas, muito intensas. Por essa razão a gente não deve ficar desperdiçando energia com coisas que não têm sentido, com coisas irrelevantes, com coisas sem proveito algum. Mas aquelas lutas que são mais intensas são as que acontecem dentro de nós. Essas são muito intensas. Por exemplo, a gente até quer ser uma pessoa melhor, é ou não é? De vez em quando eu preciso ser uma pessoa melhor, mas está sempre acontecendo alguma coisa para nos impedir de chegar lá. Então não se engane, não importa o quão espiritual você seja, não importa o quanto você ame a Deus, não importa se você é um crente de boa reputação, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, a verdade é que todos nós temos momentos de altos e baixos na vida, momentos em que as emoções vão precisar do melhor de nós, se quisermos sair bem dessa. Ninguém escapa daquela frase da música do Silvio Brito, músico do meu tempo, né? Ele fala lá: para o mundo que eu quero descer. E aí a gente começa a questionar uma porção de coisas.
a gente começa a questionar coisas espirituais, se somos mesmo de Jesus, se realmente temos fé, se a gente é crente mesmo. E isso é devastador para a alma de um crente. E a gente pergunta: Deus, até quando vai isso? Por que é que eu sou desse jeito? Agora, eu quero dizer para você que não existe nada de anormal nisso. Esses altos e baixos não significam nada, a não ser o fato de que eu e você somos seres humanos, sujeitos a todo tipo de sentimento que qualquer outro ser humano tem. Elias, diz Tiago 5,17, era um humano como nós, homem sujeito às mesmas paixões, e foi por isso que entrou em depressão. Esses períodos de indefinição que acontecem em nossas vidas só significam uma coisa: que nós estamos vivos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de quantas? De uma, de duas, de três? Não, de todas, diz o Salmo 34:19. E Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas ele não para aí. Ele não termina o seu discurso: no mundo tereis aflições, ponto. Não, porque a gente não tem que ficar nas aflições como se não tivesse jeito. Ele continua dizendo: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e o venci por vocês. Então nós não podemos desistir toda vez que a montanha russa dos sentimentos nos coloca para baixo, porque a gente é assim, né? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está aqui embaixo, outra hora está aqui no meio, e assim vai. O coração, diz Jeremias 17:9, é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É por isso que a palavra de Deus diz que é para a gente caminhar pela fé. Mas pastor, eu estou tão mal. E eu pergunto: e você acha que é só você? Há dias em que a gente precisa se esforçar mais para sorrir do que em outros. Há dias em que a gente precisa se esforçar mais para ser crente. Mas pastor, eu não sei esconder as minhas emoções. Se eu estou mal, as pessoas logo percebem. Se eu estou irritado, as pessoas logo percebem. Eu sei como é isso, gente, eu sei. Mas por causa disso, a gente precisa se esforçar mais, não é? Para que essa coisinha que está acontecendo não se torne aquilo que a gente chama de gota d'água dentro de uma coisa que já está borbulhando e que vai causar uma explosão. Então, há situações que a gente simplesmente não tem o que fazer. Então, se você não tem controle da situação, não deixe que a circunstância controle você também. E eu tenho trabalhado muito essas coisas na minha vida, dado o meu temperamento. Eu preciso trabalhar muito isso na minha vida. É como se Deus falasse no meu coração o seguinte: você precisa, Wilson, encontrar a beleza que eu coloquei aí dentro de você, o Espírito Santo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz Isaías 55:6. Não tem um lugar onde Deus esteja mais perto de você do que dentro de você. Não importa quão difícil seja o momento que você esteja passando, Deus está lá dentro de você. No meio de todo esse caos que são os nossos sentimentos, no meio de toda essa confusão emocional que a gente vive, Deus está lá. Às vezes escondido debaixo de alguma coisa que nós acabamos jogando em cima dele. Então, gente, nós até lutamos para vencer as nossas fraquezas, mas infelizmente entregamos a luta muito rápido. Por que a gente faz isso? Porque nós temos mais consciência das nossas fraquezas do que da força que o Espírito Santo tem dentro de nós. Nós subestimamos o poder do Espírito Santo. Por que a gente faz isso?
porque não conseguimos admitir que temos um problema, que temos questões mal resolvidas. Acontece que nós não podemos viver em negação. Não adianta negar que nós temos lutas homéricas dentro de nós, contra o pecado, contra sentimentos e desejos que sabemos não ser boa coisa para um cristão, contra sentimentos que nos põem para baixo. Nós pendemos mais para as obras da carne do que para as coisas do Espírito. Pronto, falei. Às vezes a gente tem que lutar. Olha, é uma luta constante. Às vezes eu tenho que lutar, irmãos, para manter Deus na minha mente, porque a verdade é que eu queria que Ele desse uma escapadinha, uma saidinha, para poder fazer o que eu gostaria de fazer. Deus vai dar uma volta, né? Vai espairecer com outra coisa mais bonita. Deixa eu aqui, que eu quero. Gente, luta! Tem ocasiões em que a Bíblia nos cerceia de tal forma que a gente fica tentando achar uma justificativa para fazer o que a gente quer fazer sem ficar mal com Deus. Isso é muito desgastante, é uma luta, e essa luta ela vai se intensificando, ela vai se tornando cada vez mais exaustiva, porque a gente fica tentando achar um buraco na palavra de Deus por onde a gente possa justificar nossas justificativas, nossos desejos. É por isso que a gente vive tão cansado, abatido, desencorajado. Nós ficamos assim, nós lutamos contra aquilo que é o melhor para nós. Aquela história que eu falei outro dia sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus fala isso em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é uma verdade, mas a gente luta contra ela nas nossas vidas. É isso que nos desgasta, isso que nos enfraquece. Essa forçação de barra contra a vontade de Deus só nos estressa ainda mais, só nos enfraquece ainda mais, só nos desestimula ainda mais. A gente acha que se fizer o que quer, a gente vai ficar bem. Quem disse? Quem tem Deus na vida só fica bem quando anda conforme a palavra de Deus. Essa é a verdade. Fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, o que sobra é cansaço, desânimo e confusão. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus em Mateus 11, 28. Mas você, se começar a procurar, você vai encontrar pessoas que concordem com suas atitudes, com a sua maneira de pensar, com aquilo que vai contra a palavra de Deus, que você sabe que é errado fazer, mas você precisa de apoio, você precisa de respaldo. E se você procurar gente que concorda com o que você quer fazer, você vai encontrar. Mas na hora em que o bicho pegar mesmo, você vai aclamar o nome de Jesus, porque Ele sim pode nos ajudar em toda e qualquer situação, em qualquer lugar que a gente esteja. Essas pessoas que incentivam você a viver segundo a máxima do século, qual que é a máxima do século? Siga o seu coração, faça o que você tem vontade. Essas pessoas que estimulam você a seguir isso, essas pessoas não oram por você, essas pessoas não clamam por você, porque elas estão, sabe por que elas não clamam por você? Porque elas estão piores do que você, a vida delas é uma bagunça, pior do que a sua. Então, são lutas. Além disso, a gente ainda tem que lutar contra coisas que são ainda mais destrutivas em nossas vidas, e isso também é muito estressante. O que é? Do que eu estou falando? Aqui eu estou me referindo aqui. Aquilo que a gente sabe que está nos matando, mas a gente não consegue largar. É aquilo que fala o Salmo 91, que ele chama de laço do passarinheiro. Me dá um desespero quando eu vejo algum passarinho preso nessas armadilhas que essas pessoas inescrupulosas fazem. O bichinho fica se debatendo, tentando se livrar do laço que prende a sua perna e não consegue. Até que ele fica completamente inerte, cansado,
sem forças de tanto se debater. É o que muitos crentes passam. Lutam e não conseguem se desvencilhar do laço do passarinheiro. A pessoa que cai na armadilha do diabo e fica preso nela, só Deus para libertar, só Deus. E além disso, tem coisas que nós mesmos nos sabotamos. Por exemplo, a gente luta para manter conosco pessoas cujas atitudes só nos ferem, nos machucam e destroem a nossa relação com Deus. A gente deveria se livrar disso, mas a gente insiste até que o inevitável acontece. Então, gente, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas isso não significa que você deva permitir qualquer pessoa na sua vida. Tudo aquilo que nos impede de prosseguir para o alvo tem que sair das nossas vidas. É o que diz Paulo em Filipenses 3 e 14. Ele diz: eu esqueço do que para trás fica, eu corro em direção ao alvo. E Hebreus, no capítulo 12, vai dizer algo parecido. Ele diz que a gente precisa se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para podermos o quê? Viver com desenvoltura, levar uma vida leve, boa e sem desanimar. Então, a lição é desapego, desembaraço, desprendimento. Mas eu sei o quanto isso é difícil para nós, quanto isso é complicado para nós. E o que a gente precisa fazer é orar, pedindo coragem para fazer o que tem que ser feito, porque nós todos sabemos o que é que nos prejudica, o que é que nos impede de deslanchar na vida. Eu sei, você sabe, nós sabemos, mas não temos a coragem de tomar a decisão de abandonar isso, de largar aquilo, de se livrar daquilo outro. Então, essas coisas ficam longe de ser resolvidas nas nossas vidas. São aquelas justificativas: eu não consigo, eu não dou conta ou eu não quero. Essas três opções são as mais tops da nossa vida. E isso nos faz mal. Paulo, em Filipenses 4:8, diz que é para a gente canalizar os nossos pensamentos, veja você, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, em coisas que sejam dignas de louvor. Isso bate com o que passa na sua cabeça, na sua mente? A gente lê um negócio desse, fica imaginando, será que Paulo vivia? Paulo não era aloprado, não? Ele não. Como é que a gente vai pensar só naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro? Será que ele sabe que nós estamos no mundo, que a realidade do mundo é diferente? Eu não sei. Então, será que Paulo vivia no mesmo mundo que nós? Vivia. Então, por que ele faz essa orientação para nós? Porque se você canalizar os seus pensamentos em coisas ruins, você vai ficar mal. No Salmo 142, nós lemos o 42, mas no Salmo 142, Davi estava se sentindo só, largado às traças. Ele estava escondido numa caverna, porque Saul queria matá-lo. Ele não tinha para onde ir, ele estava desanimado, ele estava se sentindo abandonado pelas pessoas. E eu sei que ele tinha Deus, assim como eu e você também temos Deus na nossa vida. Mas isso não significa que não precisemos do calor humano, que não precisemos de outras pessoas junto conosco. Mesmo com Deus ali na caverna, naquela caverna, ele se sentia um prisioneiro. Só tem um jeito da gente sair bem daquilo que nos importuna, daquilo que nos desanima, daquilo que nos fere, daquilo que nos põe para baixo. O toque de Jesus através do Espírito Santo. Em Marcos 8,
Nós lemos uma história que só tem nesse evangelho. Foi algo que só Marcos registrou. É o encontro de um cego com Jesus. Vejam, não foi Jesus que foi ao encontro do cego. Algumas pessoas levaram o cego até Jesus. E quando chegaram diante do Senhor, eles clamaram, eles imploraram para que Jesus o tocasse. Jesus pegou aquele cego pela mão e o levou para fora do povoado. E lá ele cuspiu nos olhos do cego e impôs as mãos sobre os olhos do cego. Feito isso, Jesus perguntou para o homem: você está vendo alguma coisa? E o homem respondeu: eu estou vendo vultos, parecem árvores andando. E Jesus colocou mais uma vez as mãos sobre os olhos do cego. Então seus olhos foram completamente abertos e a sua visão totalmente restaurada. Eu acredito que deva ter uma explicação para isso, pelo fato de Jesus ter tocado nos olhos do cego uma segunda vez para que o milagre fosse completo, mas eu não estou interessado nisso hoje. O que eu queria dizer para você é que às vezes a gente também precisa de um segundo, terceiro, um quarto toque de Jesus na vida da gente, não para sermos salvos, mas para sermos curados da maneira que vemos ou não vemos as coisas. Às vezes a gente precisa de um segundo toque de Deus para enxergar as coisas com clareza. Se nós pudéssemos ver o cuidado de Deus para com as nossas vidas no mundo espiritual, enquanto Pedro diz que o diabo fica ao nosso derredor, buscando um jeito de nos engolir, de nos devorar. O Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, entre o diabo e as nossas vidas há um muro de contenção, de proteção. Um dia, o servo de Eliseu, Geazi, acordou, e quando ele abriu a porta, ele teve um choque, deu de cara com o destacamento do exército sírio na porta. O rapaz acordou Eliseu aos gritos, e o profeta disse para ele: cara, não tenha medo não, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí Eliseu faz uma oração fantástica para que os olhos de Geazi se abrissem para ver a glória de Deus. Por trás, assim que os olhos dele viram, por trás das colinas, havia um sem número de carros e cavalos de fogo cercando aquele lugar. Então, gente, Deus está aí. Deus está aí e Deus está aqui, dentro de nós. É assim que Deus está agindo na minha e na sua vida. Não pense que você está largado ou largada às traças. Deus está aí, é que você não vê. Talvez você precise de um toque, um segundo toque de Deus para você ver, porque nós, seres humanos, embora a palavra de Deus nos incentive a andar pela fé, não por aquilo que vemos, a gente sabe que a gente precisa, a gente tem necessidade de ver as coisas acontecendo. A gente precisa ver o que as pessoas sentem por nós. A gente precisa ver o que Deus sente por nós nas ações dele para conosco. A gente quer ver o resultado, não é? O Senhor me ama, então faz isso na minha vida. O Senhor nos ama, então dá isso aqui para nós. Gente, nós temos necessidade de ver, mas Deus, ainda que você não veja, Ele está cuidando de você. Então, talvez você precise de um segundo toque hoje na sua visão, para que você veja com clareza o quanto Deus realmente se importa com você. Se a sua alma está abatida, eu digo para você: espera no Senhor, ponha a sua esperança
em Deus. E você ainda vai louvar a Deus, porque Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Deus. Isso implica que Ele cuida de você, que Ele ama você e que Ele está fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma possível na sua vida. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Ele abra os teus olhos para que você veja o que hoje você não está vendo. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.